Touro, a leitura de vocês está bombástica, tá? Já vou avisar. Vocês têm guias e mentores espirituais assim, ó, na orelha de vocês, livrando, salvando, apontando direções positivas. Só que porque eu falo de bombástica, tem escândalo aqui. Tem mentira sendo revelada e essa mentira ela vai explodir, ó, e não vai explodir num lugar só, ela vai explodir em vários pontos, como um circuito de bomba que depois que explode uma, vai explodindo uma em seguida da outra. É uma mentira aqui que vai ser revelada, é uma verdade que vem sendo catastrófica, tá? E tem muita prosperidade, tem muita superação, sabe? Tá boa a leitura de vocês, tá? Tá boa a leitura de vocês. Eu, pelo menos, senti uma energia muito intensa. Fora isso, trago o lembrete de que estou oferecendo um ritual coletivo na energia do Exu Tatá Caveira, tá? Então, veja a leitura com calma, que é pra você nem sempre ver no começo. Às vezes vem no meio, às vezes vem no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, touros, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade, o que touro precisa saber nesse momento. Nossa, já veio uma. O vagalume. Om Namo Narayanaya. O lobo. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. A borboleta. Touro, para alguns. Aqui é uma mensagem inicial, tá? Já vou avisar uma mensagem inicial, tem mais coisas para ver pelo tarô. Mas aqui, por ser uma leitura geral, isso tem que ser aberto um leque, porque é para grupos, é para pessoas diversas. Para alguns, vocês vão ter isso vindo diretamente da boca de alguém. Para outros, isso vai ser algo meio contato espiritual, tá? Contato espiritual com o mentor. Então, aqui eu tenho taurinos que lidam com a espiritualidade de forma muito direta e consciente. Por exemplo, quando você tem um guardião, um guia espiritual, e você trabalha conversando, recebendo intuições, né, recebendo conselhos, você sabe se comunicar com seus guardiões, você sabe reconhecer quando é eles e quando não é. E também tem taurinos aqui que vão escutar isso da boca de alguém. Mas até para taurinos que vão escutar isso da boca de alguém, é como se a espiritualidade estivesse influenciando essa pessoa a te falar isso. Não sei sobre o que é, mas é algum segredo relacionado a algum segredo que te dá a condição de trazer uma transformação para a tua vida. Esse segredo pode ser uma atitude que você não tinha pensado antes em tomar. Esse segredo pode ser uma forma de perceber as coisas que faça você agir diferente e, portanto, tudo passa a mudar. Ou esse segredo pode ser uma coisa prática, tipo como abrir um próprio negócio de uma forma batata. Então essa questão de... E vai ser algo muito assim, rápido, sabe? Isso vai vir, para aqueles que isso vai vir por um contato espiritual, é uma intuição, é um sonho, é um insight, é uma percepção rápida, mas que te traz essa coisa de uma condição de você estar como mestre dentro de um processo de transformação. Para aqueles que vão receber através da boca de alguém, sabe quando alguém te fala alguma coisa que é uma... Alguém te fala alguma coisa que você nunca tinha percebido, nunca tinha pensado, isso que essa pessoa te fala faz você ter uma vantagem em alguma situação. Isso, gente, pode vir de diversas formas, como eu falei. Seja por um guia espiritual através de intuição, ou seja pela boca de alguém.
Isso vai te dar a condição de fazer alguma coisa de forma prática, tipo um segredo de como você não estava enxergando como resolver um problema ou como conquistar algo. Isso é uma coisa que vai te dar todo um mecanismo de como fazer ou como conquistar ou como solucionar de forma rápida e prática. Se for uma percepção, é uma percepção que faz você perceber as coisas de forma diferente e faz você agir diferente, e você agindo diferente as coisas mudam. Eu não sei o que é touro, mas é... Enfim, te dando a condição de agir de forma prática, com as mãos, com as atitudes, ou sendo algo que vai te dar a condição de enxergar as coisas de uma forma diferente, vai transformar a tua vida aqui, de algum modo. Eu espero que vocês tenham conseguido captar, porque nem eu tô conseguindo captar direito o detalhe disso aqui, o ponto onde isso age. Mas eu acredito que, eu tô sentindo que o que foi necessário falar já foi falado. O que mais touro precisa saber? Gente do céu, as cartas estão vindo. Rei de espadas. Dez de espadas. Oito de paus. Gente, é o seguinte. Tem uma finalização aqui desastrosa, tá? E isso aqui tá muito relacionado à mentira, à corrupção, a tentar tirar a lucidez de uma situação ou de alguém. O Rei de Espadas, ele tá como algo positivo aqui, mas mais focando por uma coisa meio justiceira. O Rei de Espadas, na minha mesa, da forma como eu lido, da forma positiva, ele é a lucidez. Ele é aquela lucidez assim, é lucidez. As coisas são como são. A verdade, ela é a verdade. Ela não é uma verdade que existe para fazer bem para alguém ou mal para alguém. Ela é uma verdade que existe para ser verdade, independente do que vão sentir, de como vão se sentir em relação a essa verdade. Por exemplo, vamos colocar aqui, eu tô colocando isso por conta do o 10 de espadas me puxou para isso daqui. Porque o que o 10 de espadas usa como símbolo nos tarôs tradicionais é a morte. Uma verdade, que é uma coisa muito Rei de Espadas essa verdade. Todo mundo vai morrer. Não interessa. Qualquer coisa que você acredite ou dê valor na tua vida. A verdade suprema é que um dia isso vai virar nada porque você vai ter que lidar com a morte, com o desencarne. Um dia, todo esse teu aspecto mental, a tua percepção sobre a realidade, tudo isso vai ser reduzido a nada. Porque nesse dia, nada que vem do teu corpo vai mais existir. Entende? É uma verdade muito Rei de Espadas porque é uma verdade que não tem como mudar. Entende? Ou a gente se adequa à realidade dessa verdade, lutar contra não adianta. E por que eu tô falando que vai ser desastrosa? Porque essa verdade do Rei de Espadas aqui, ela já vem com 10 de espadas, né? E o 10 de espadas, ele é um momento do esgotamento de uma situação que assim já estava trazendo muito sofrimento. Por isso que o 10 de espadas, por mais que ele coloque, por exemplo, o alívio do sofrimento, o fim do sofrimento, esse alívio, esse fim de sofrimento, ele é representado por uma pessoa morta, por 10 de espadas. Por quê? O sofrimento, quando o corpo não existe mais, a vida já deixou o corpo, não tem como o sofrimento se sustentar. Porque o sofrimento está ligado à materialidade, aos limites físicos. O espírito não sente a matéria, as limitações da matéria. E o 10 de espadas representa esse momento. Aquilo que condiciona o sofrimento existir, acaba, se esgota, né?
Então, assim, é um fim de sofrimento, é um alívio, mas é através do esgotamento do que mantém aquele sofrimento. Só que isso não vai ser silencioso. Porque tem 8 de paus. Isso vai ser explosivo. É por isso que eu tô falando que vai ser uma coisa meio... Eu tô sentindo uma coisa meio catastrófica aqui, porque essa situação que envolve a mentira, como o Rei de Espadas fala da verdade, envolve mentira, sujeira, truqueiragem, e o Rei de Espadas vem combatendo exatamente isso, ou seja, a verdade lúcida, as coisas vão ser colocadas, vão vir à tona, vão vir à luz, como são. Vai desmontar todo o sofrimento que isso estava gerando. Essa verdade, ela vem e tudo o que estava sustentando essa mentira vai se esgotar. Só que é uma coisa que vai causar muita repercussão aqui. Porque no 8 de paus a gente tem aquela coisa dos movimentos fora de controle, a gente tem a ideia de acontecimentos explosivos, e a gente tem a ideia de comunicação muito intensa, a gente tem a ideia como de algo que sai do controle. Eu vou colocar um exemplo aqui, né, gente, que já aconteceu, mas é uma coisa mais ou menos assim, né? Teve um rapper aí no passado que ele foi desmascarado, né? Vocês sabem do que eu tô falando. É uma coisa, eu não tô falando que isso vai acontecer entre famosos, mas é aquilo, se encaixa muito nisso daqui. É uma coisa nesse sentido. Quando as sujeiras de alguém, de uma situação, são descobertas, a lucidez, ou seja, é tudo esclarecido, vem à tona. Ocorre o corte da ilusão e da mentira. E algo é olhado de forma lúcida. Aí se esgota tudo o que encobria aquilo. Todo o sofrimento que estava oculto naquilo se esgota, porque não tem mais como continuar aquelas mentiras. Aí, quando uma coisa é descoberta, aí começa o dominó a cair, vai afetando um monte de outras pessoas, vai descobrindo aquilo, isso, aquilo. No caso desse rapper, do P. Diddy, eu acho o nome dele, P. Diddy, nem lembro, não sei como se pronuncia. Você vê, as sujeiras deles foram reveladas, e conforme as coisas deles foram reveladas, começou a aparecer a maracutaia de todo mundo que estava envolvido com ele. Foi uma verdade que foi desbloqueando outras. Esse momento onde essa verdade e a mentira cai aqui, chega ao fim, é aqui. Rei de espadas e 10 de espadas. Daí a coisa de estourar e todo mundo que estava envolvido começar um por um a ser desmascarado e revelado, é o momento 8 de paus, onde isso começa a se alastrar. Então tem alguma questão aqui, Touro, não importa o tamanho do círculo social, se é dentro de uma empresa, se é no teu bairro, se é na tua família, se é em algum outro contexto social, gente, tem uma verdade aqui, essa verdade ela é uma verdade que assim, é uma verdade que traz ruína, desastre, tá? Porque assim, muita gente vai se lascar aqui. Muita gente vai se ferrar aqui, tô falando sério. Eu não tô brincando, porque eu só passo do tarô o que vem naturalmente pelas cartas do tarô. E é isso que essas cartas estão me emanando. Se Rei de Espada com esse 10 de espadas, uma verdade vai estourar de forma trágica. Como tem esse 8 de paus no meio, esse 8 de paus está abrindo para essa verdade trágica se alastrando e estourando em outros pontos, não só no ponto onde ela é descoberta. E tá me puxando essa coisa de uma verdade que às vezes é sobre uma pessoa, mas quando essa verdade é descoberta sobre essa pessoa, começa a estourar em todo mundo que tá ligado a ela e o negócio vai se alastrando e criando grandes proporções. Vocês segurem, o negócio tá... Puta que eu pariu. Que energia aqui. Meu Deus do céu. Gente, se isso daqui tiver ligado a... Nossa, alguém vai perder a reputação aqui, tá? Aqui, gente, independente se é num bairro, cidade, tipo círculo social, independente do círculo social onde isso vai acontecer, independente de quantas pessoas estão envolvidas nisso e de quantas pessoas vão ver, independente de números aqui, quem tiver envolvido nisso daqui, a reputação vai pro lixo.
tá? Porque tem uma sujeira muito grande aqui. O que é pra ser visto aqui, gente, é podre, tá? É podre. E assim, essa verdade ela vai estourar de um jeito, e assim, ó, 8 de paus. O negócio vai explodir sem controle nenhum. É como se fosse um... É como se fosse um circuito de bombas aqui, sabe? Uma bomba que explode ali, causa um negócio, faz outra bomba explodir ali. Pá, 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 pá. Tá abrindo umas coisas assim. 3 de paus. Meu Deus. Cavaleiro de ouros. A alta sacerdotisa. Vamos lá. Eu tô falando com taurinos que isso já foi mostrado no começo, né? Mas aqui tá tocando nesse ponto de novo, gente. Vocês conscientes disso ou não, tá? A espiritualidade ela é muito presente na vida de vocês e também nos atos de vocês. Eu tô falando com taurinos aqui que por algum motivo vocês têm esse merecimento de quando é necessário, é meio como se você sabendo ou não, alguma coisa encosta em você aqui, por exemplo, um guia espiritual, e é como se você tomasse essa atitude às vezes sem perceber o que está fazendo, mas pro teu bem, tipo assim. É como se tivesse um taurino ou uma taurina aqui, ou mais de um, que vamos supor que se você chega no momento de vida que um guia teu percebe que você precisa de um impulso para tomar uma decisão, para fazer uma mudança que vai ser boa para o teu progresso. É como se esse guia teu desse uma empurrada e você toma uma atitude sem nem perceber, ou é intuído ou intuída muito fortemente, né, sobre o que fazer. Por quê? Tem esse 3 de paus aqui. E esse 3 de paus ele coloca um progresso, de alguma forma, né, alguma oportunidade de se superar, alguma oportunidade de quebrar a casca, alguma oportunidade de quebrar um limite, mas de uma forma positiva. Um limite interno, progredir, né? Aqui está sendo representado através do mandar aqui o gavião, alcançar novos horizontes. Só que isso, gente, vai ser uma coisa tão assim, falado no teu ouvido só para você escutar, com esse cavaleiro de ouros e essa alta sacerdotisa. É uma coisa tão falada no ouvido só para você escutar. Tipo, taurino, faz isso, faz aquilo, vai por ali, ó. Não explica nada para ninguém, apenas faz. Isso pode vir em qualquer momento, em qualquer contexto, em qualquer cenário. Mas tem taurinos aqui que vocês vão receber uma oportunidade de ter progresso na vida, só que essa oportunidade de ter progresso na vida, essa oportunidade não é exatamente uma situação externa se formando. É a espiritualidade dentro de você, apontando um segredo, uma direção. E vai ser uma coisa muito praticável, não é uma coisa assim, será que se eu fizer isso vai dar certo? Não. O que vai ser colocado aqui na tua intuição e na tua percepção vai ser algo tipo, vai ser muito claro que se você fizer, dá certo. Entende? De novo, tá voltando para esse ponto de um segredo sendo te dado sobre passos seguros para o teu crescimento e a sua transformação. Tá reforçando esse ponto aqui. Ou seja, o progresso aqui, ele vai vir pela percepção. Vai vir uma percepção valiosa dentro de você aqui. Entendendo
para você ver aonde estão, como dar passos vantajosos, como dar passos que te levam para frente. Sabe, o segredo para prosperar é como se a espiritualidade vai plantar esse segredo para prosperar dentro da sua percepção e fosse te guiando por dentro. Mas você vai dar esses passos sem avisar que está dando esses passos. Ninguém precisa saber da tua percepção. Aqui com a autossacerdotisa. Ninguém precisa saber o porquê. Você não precisa se justificar para ninguém. É você o espiritual aqui. Entende? É muito daquela coisa, fazer em segredo, não avisar, sabe? Sete de paus. Dez de ouros. O mago. Touro, tem tanta gente que vai pagar a língua na vida de vocês. E assim, sabe o que é o pior para essas pessoas? O pior não é elas pagarem a língua. O pior não é elas se sentirem como degraus no qual você subiu. O pior é elas terem percebido que elas se colocaram nessa posição, de terem sido apenas degraus para você evoluir mais. O que é o sete de paus? O sete de paus é quando você supera. É a coragem que te leva para frente, né? E o sete de paus é passar por cima. Você vê que ele tá pisando aqui em todos os paus que mandaram contra ele. O sete de paus é onde, dentro da batalha, a batalha para você não é algo mais a qual você teme. Você enxerga a batalha como oportunidade para crescer mais. E é o momento onde você reafirma a tua vitória e teu poder. Só que, dentro do sete de paus, quem te ataca para se tornar esse nada, quem te ataca para se tornar apenas degraus no qual você sobe, quem te ataca te dando a condição de aprender a você ter mais força, no final tem que perceber que se colocou nessa posição embaixo de você porque quis. Isso é o que mais vai doer para essas pessoas. Terem percebido, tipo, eu me tornei um nada, eu tentei atacar touro e fiz de tudo para atacar touro, e no final me tornei um nada na vida de touro. O pior para essas pessoas é perceberem que elas escolheram essa posição. Isso é o pior para essas pessoas. Por que eu tô falando isso? Você vai superar aqui quem tentou te prejudicar, mas é como se você estivesse superando aqui, gente. Sabe o que estavam tentando impedir com o 10 de ouros e o mago? Estavam tentando impedir que você tivesse controle e domínio sobre a tua vida material. Aqui tem gente que estava lutando simplesmente para você não ter segurança material, para você não ter base material, para você não conquistar o que é teu. Porque para chegar num 10 de ouros, existe muita luta. Então, se você chega num 10 de ouros, esse 10 de ouros é do seu direito ser vivido. E quando entra no mago, tudo isso volta ao teu controle. Touro é o seguinte. Pelo simples fato disso ser do teu direito, disso ser teu, disso ser merecido, você vai conquistar uma riqueza aqui na tua vida. E conquistar uma riqueza, não só uma riqueza, não só uma estabilidade, mas você conquista essa riqueza, essa estabilidade, essa prosperidade, tendo o poder de produzir cada vez mais. Tá me vindo uma sensação aqui que eu não tô conseguindo dar nome. É como se você não se tornasse aqui, porque esse mago tem essa coisa de fabricar, né, de fazer mais. É como se você se tornasse aqui, touro, não só uma pessoa próspera, mas alguém que é próspera,
E é uma fonte de prosperidade. Fabrica prosperidade. Porque a prosperidade que você alcança, ela te deixa num estado aqui onde você tem condição de gerar sempre mais, fazer essa prosperidade sempre crescer. Entende? E é uma prosperidade que você tem capacidade de gerenciar. Você vai passar por cima e você vai superar tudo que está impedindo de você conseguir isso. E se tiver gente te atrapalhando, é o que eu falei, no final esse povo vai ter que enxergar que eles se colocaram como pessoas a serem simplesmente pisadas, como degraus, para você subir. Porque elas escolheram se colocarem aqui como inimigas, sem legitimidade para isso. Sem terem um porquê legítimo e justo para isso, entende? Enfim, você vai chegar lá. Não interessa o que se coloca contra você. Você vai alcançar essa prosperidade aqui. Bom, Touro, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, pela energia e pela atenção. Gratidão.